Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, eu estou hoje aqui com a Bíblia na mão e eu vou ler com vocês alguns textos aqui para desmentir esses magos que se travestem de pastores, de bispos, de apóstolos, que enchem estádios, que enchem igrejas, que promete a vida inteira expulsar o mal da vida das pessoas, campanha em cima de campanha para expulsar o mal que está lá desde o início. Esses pastores têm dito para que a gente repita o Salmo 91, para que a gente vá no quarto do nosso filho, na nossa casa, e repita o Salmo 91, e ore o Salmo 91, ou reze o Salmo 91 7 vezes, sei lá quantas vezes, para expulsar o mal, um espírito maligno. E nós vamos mostrar biblicamente que isso é uma mentira. Esses homens não são pastores, eles são magos. O que é um mago? Mago é aquele que manipula a magia, as forças da natureza, né? É o místico, é aquele que consegue dominar, que já alcançou o conhecimento dos mistérios ocultos da natureza. Então, esse que tem esse domínio dessas forças espirituais, dessas energias, esse é o mago. E esses pastores não são pastores, eles são magos. Estudaram, se prepararam para isso, pertencem, será que ordens secretas, mas estão aí nessas supostas igrejas. E eu vou te mostrar biblicamente que isso é uma mentira. Então, antes de começar o vídeo, eu quero só explicar que esse vídeo, eu fiz ele por quê? Porque no meu vídeo passado, eu falei sobre a possível origem da Sexta-feira 13 e essa superstição, né, de que Sexta-feira 13 é dia de azar. E aí eu resolvi falar sobre as superstições que há dentro das igrejas evangélicas hoje e católicas também. Porque acender uma vela é uma superstição, né? Então, o que acontece? Eu falei que nós temos aí várias superstições dentro das igrejas e falei que o Salmo 91, essa história de estarmos lendo e repetindo o Salmo 91 para espantar algum mal, é uma mentira. E eu vou aqui mostrar para você que o Salmo 91 em si mesmo, ele não tem nenhum poder de absolutamente nada. Vou repetir, o Salmo 91 não tem poder. O que acontece, eu vou te explicar de que forma ele é útil e benéfico à nossa vida e pode nos levar a uma confiança em Deus. Mas ele por si só não tem poder nenhum. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo e nós vamos ler juntos aqui algo para você entender aonde eu quero chegar. Então, vamos lá. Leia aqui comigo. Olha só. Aqui eu estou lendo sobre a tentação de Jesus Cristo. Eu vou ler para você o texto sobre a tentação de Jesus Cristo, que fala que Jesus Cristo ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito, não foi uma obra do acaso. Ele foi levado para ser tentado. Fazia parte ali, você vê que ele foi batizado, já adulto, né? Porque aí ele estava pronto para o seu ministério, e depois do batismo ele é levado para ser tentado, ou seja, passar pelas etapas para alguém que está iniciando ali, né, o seu ministério messiânico. Então, ele foi para o deserto. E nas tentações ali que ele sofreu, eu quero ressaltar com você algo que chama atenção e que é importante você parar para pensar nisso. Olha só. Então, o diabo fez a primeira tentação. Eu gostaria de ler tudo isso aqui um dia com vocês para a gente perceber como a ênfase ali estava na palavra de Deus, em toda a palavra. O duelo de Jesus com o diabo foi baseado na palavra. Mas duelo é modo de falar, né? Que quem é o diabo para querer duelar com Cristo. Mas vamos lá. Então o diabo tenta ali Jesus Cristo, mandando primeiramente que ele transforme pedras em pães. Jesus Cristo, obviamente, responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E então o diabo lança a segunda tentação. E olha o que ele diz. Então o diabo o transportou à cidade santa, ou seja, Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus pés, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão em suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
E aí, de onde o diabo tirou isso? Vamos ler aqui Salmo 91, versículo 11 e 12, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, vamos lá, gente. Você entendeu bem isso aqui? Você está entendendo isso aqui, meu irmão? O diabo, ele usou a Bíblia e disse: está escrito. O diabo desafiou Jesus Cristo, levando ele ao pináculo do templo e dizendo: lança-te daqui para baixo, porque está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12. Claro que naquele tempo não havia ainda a divisão em versículos, né? Isso foi posterior, mas é como se ele dissesse isso: Jesus, lança-te daqui para baixo, eu quero ver se tua Bíblia, se a palavra de Deus ela é verdadeira, porque está escrito. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? O diabo disse: está escrito. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? O diabo citou o Salmo 91. Você está entendendo isso aqui? O diabo usou a Bíblia Sagrada para tentar o Senhor Jesus Cristo. Você está compreendendo o que eu quero dizer, onde eu quero chegar? Esses falsos pastores que andam por aí te ensinando a repetir o Salmo 91 7 vezes, ou sei lá quantas vezes, para espantar algum mal. Eu quero aqui deixar um desafio a esses pastores, com todo respeito, e tratarei-os com toda a educação do mundo. Mas eu faço aqui um desafio para a gente fazer um debate. E vamos usar a palavra de Deus para a gente desmascarar essa mentira. Porque eu estou lendo aqui para você que o próprio diabo usou o Salmo 91. O próprio diabo conhece a Bíblia Sagrada. O próprio diabo está mostrando que ele sabe o que o Salmo promete e está desafiando Jesus Cristo. Então, se o diabo lê o Salmo 91, ou se ele recita o Salmo 91, ele está mostrando que o texto por si só não faz nenhum mal a ele, porque ele está falando com a própria boca dele, o Salmo 91. E aí o que acontece? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse tipo de instrução, ele está nos afastando da verdade, como eu disse no vídeo passado. Esse tipo de superstição trazida para dentro da igreja, esse tipo de mentira, esse tipo de macumba gospel, esse tipo de mandinga, é uma forma de nos tirar da verdade do evangelho, a verdade que transforma a nossa vida e que nos dá uma comunhão pessoal com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Porque este foi o propósito de Deus, que nós tivéssemos livre acesso ao Pai através única e exclusivamente de Jesus Cristo. Então, meu irmão, preste atenção aqui numa coisa. Olha só, eu quero que você entenda que tudo isso está esvaziando a verdadeira mensagem do Evangelho. A mensagem que nos propõe que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus. Então o diabo não tem medo de Salmo 91, o diabo não tem medo de texto bíblico nenhum. Esse livro aqui fechado é um livro comum, mas esse livro aqui aberto, entendido, refletido, meditado e vivido, esse livro é a boca de Deus falando contigo. Esse livro contém a mensagem que pode te aproximar de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Desmentindo todos esses pastores que muitos estão fazendo isso de picaretagem. Outros porque são enganados. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o Salmo 91 ele não tem poder nenhum. O que tem poder ali é aquela mensagem quando ela é entendida e ela é vivida. Porque o Salmo começa dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja bem como o Salmo começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita, a sombra do Onipotente, acraseado, a sombra do Onipotente, ele vai descansar.
Ou seja, a Bíblia está me dizendo, o Salmo está me informando, o Salmo, a palavra de Deus inspirada, ela está me dando a certeza que existe uma sombra na qual eu posso descansar, existe um esconderijo no qual eu posso ter certeza que eu estou protegido, mas o problema é que essa promessa é para aqueles que habitam ali dentro. Não é para aqueles que sabem, não é para aqueles que vão no estádio, não é para aqueles que fazem campanha, não é para aqueles que dão o melhor dízimo, não é para aqueles que estão mergulhando não sei quantas vezes, não sei aonde, não. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia me dá certeza da salvação, a Bíblia me dá segurança de uma proteção em Deus, a Bíblia me dá segurança de uma vida de paz, mas não é de qualquer jeito. É para quem tem comunhão, é para quem acredita, é para quem vive para o reino, é para quem entregou sua vida para Jesus Cristo. Jesus não veio apenas a esse mundo para que a gente acredite nele, não. Deixa eu ler mais uma coisa aqui para você, que talvez seja muito importante. Eu li aqui, coloquei aqui para você, 1 João capítulo 5. João falando ali com os judeus que não acreditavam em Jesus, inclusive, né? Eram para os próprios judeus que não acreditavam em Jesus Cristo, que negaram que o Verbo se fez carne, que negaram que ele é o Salvador e negam até hoje. João diz assim, ele começa falando sobre isso, sobre acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca aqui tem um sentido de não permanecer em pecado, porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas João está dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, mas o que de Deus é gerado, ou seja, as pessoas que são geradas de Deus, ou seja, que nasceram de novo, que têm um novo nascimento, que foram geradas de Deus, conserva-se a si mesmo. O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Ele não se degrada com o mundo. Ele não se mistura com o mundo. Ele não tem prazer nas coisas do mundo. E aí João vai dizer, e o maligno não lhe toca. Você está ouvindo aqui, meu irmão? Você está ouvindo aqui, meu querido? Se você quer que o maligno não te toque, se você quer ter a tua vida protegida, eu digo uma coisa para você, esconda-se em Jesus Cristo. Porque é isso que Paulo vai dizer, que nós estamos escondidos em Jesus Cristo. É como se Jesus fosse ali uma grande muralha de proteção em que nós nos amparamos na vida dele. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a salvação, a Bíblia diz que a bênção de Deus está para aqueles que vivem na obediência. Aí vêm esses falsos pastores enchendo estádios e dizendo para agradar a todos. Né? Porque aí é claro que todo mundo se sente confortável. Eles falam, não é a religião, não estamos falando de religião, estamos falando de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus Cristo veio a esse mundo e ele disse que seria necessário que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Então não adianta encher um estádio e dizer que ali eu estou falando de Deus para qualquer um, porque aquele que quiser alcançar a bênção, basta crer, basta fazer aquele procedimento que Deus vai abençoar, que Deus vai trazer um milagre. Isso é mentira. Essas igrejas prometem todos os anos, veja agora no final do ano, vai ter aí campanha prometendo 12 dias para 12 meses de sucesso. Vai ter campanhas prometendo que eles vão amarrar o inimigo para o ano que vem, que vão amarrar o devorador do ano que vem, vão te pedir dinheiro, vão mandar você passar debaixo de lençol, debaixo de não sei de quê, em cima de sal grosso, mergulhar não sei aonde, para que o mal seja cortado de sua vida, e a vida inteira é a mesma coisa, e o povo parece que não aprende. Você tem todo o direito à bênção de Deus, mas é necessário que você entenda que Jesus Cristo veio a esse mundo e renunciou à sua própria vida por amor a você. Portanto, se Cristo, quando ele veio ao mundo, ele passou pela renúncia, se Deus, para entregar a vida, para salvar a tua vida, ele renunciou ao seu próprio filho e o entregou à morte, e o seu filho renunciou à sua própria vida e entregou-se à morte, significa que o evangelho, ele parte de uma renúncia. O evangelho, ele tem a ver com renúncia. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo também falou que se a semente caindo na terra, ela não morrer,
melhor, se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Olha que ensinamento maravilhoso. Jesus, utilizando-se das questões da natureza, nos ensinando aqui algo maravilhoso. Ele disse: a semente caindo na terra, se ela não morre, ela fica só. Ou seja, uma semente quando cai na terra, vamos supor aqui uma semente de abacate. Ela cai na terra, ela vai apodrecer, ela vai rachar, e dali vai surgir um ramo, um broto que vai se transformar numa árvore e que vai produzir muitos outros abacates. Mas se ela não morrer, ela vai ficar só. É o que Jesus está dizendo. Se você não morrer para esse mundo, se você não morrer para o pecado, você vai continuar uma pessoa isolada, uma pessoa sem fruto, uma pessoa cheia de traumas, uma pessoa sem paz. Mas se você morrer para o mundo e renascer para Deus, você vai dar muito fruto. Este é o verdadeiro sentido do Evangelho. Cristo nos deu o exemplo de alguém que morreu e ressuscitou. Assim foi o que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, ou seja, vivo como homem, ser humano, Paulo vai dizer: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Então, o que a Bíblia me ensina? Que Cristo morreu. Assim eu também morro para o mundo. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Assim eu também ressuscito para Deus. Eu morro para o mundo e ressuscito para Deus. É por isso que Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 5,17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Evangelho é nova vida, evangelho é mudança, evangelho é nascimento de novo, evangelho é ser gerado do Espírito Santo, é abandonar aquela vida presa no pecado, aquela vida escravizada no pecado, para uma nova vida em Cristo. Fora disso é apenas tradição, mandinga e mentira. Essas coisas não produzem mudanças na nossa vida. Esses pastores inventaram tantas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, conseguem e vivem seguindo tudo isso aí. E buscando uma paz que não vai chegar, e buscando uma prosperidade que não vai chegar, e buscando algo que não vai chegar. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. O nosso mundo não é aqui. A Bíblia diz que os homens de Deus, as mulheres de Deus, a Bíblia diz que eles viveram como peregrinos nessa terra, como estrangeiros em terra estranha, buscando uma pátria que está acima, buscando a pátria celestial. Não é preso às coisas dessa vida. Nós estamos abandonando o evangelho. A igreja está abandonando o evangelho. Está colocando a Bíblia em segundo, terceiro, quarto e talvez em plano nenhum. Que a gente volte a viver o evangelho. Que você entenda que o diabo não tem medo de Salmo 91, nem de Salmo 90, nem de Gênesis, nem de Êxodo, nem de Levítico. O diabo não tem medo de livro bíblico nenhum. Ele conhece a Bíblia mais do que você, ele é mais experiente que você. Ele é a antiga serpente. O diabo tem medo de uma vida com Deus. O diabo tem medo de pessoas cheias do Espírito Santo. O diabo tem medo de pessoas que têm comunhão com Deus. O diabo não tem medo do culto que você frequenta. O diabo não tem medo da missa que você frequenta. O diabo não tem medo do teu pastor. O diabo não tem medo de água benta. O diabo não tem medo de água ungida. O diabo não tem medo de nada disso. Pelo contrário, essas coisas todas foram inventadas por ele. Para que a gente permaneça nessas coisas. Para que a gente se esqueça de ter uma vida de comunhão com Deus. E se apegue a essas coisas que não têm poder sobre nossas vidas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Que essas coisas não têm valor algum no sentido de nos trazer a salvação. No sentido de nos mudar. Pode ter algum valor moral, segundo a Bíblia Sagrada. Mas sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a plenitude de todas as coisas. Aquele que está em Cristo, ele está naquilo que é pleno. Naquilo que é pleno. Foi para isso que ele morreu numa cruz, para dar a sua vida em resgate daqueles que irão crer na sua mensagem, na sua palavra, no seu evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que a gente aprenda que a Bíblia é um livro que nos aponta o caminho da salvação, que nos aponta o Todo-Poderoso, mas ela em si mesma,
ela não tem poder de nada se ela não for conhecida, se ela não for lida, se ela não for meditada e se ela não for vivida. Ela é a palavra de Deus. Eu preciso conhecê-la e vivê-la. Se eu quiser de fato ter uma vida de paz, se eu quiser de fato ter vitória sobre Satanás, não vai ser, repetindo o Salmo 91, que eu vou expulsar o diabo e nem nenhum outro mal da minha vida. Que Deus abençoe a todos.